Você tem Parkinson, apneia do sono, hipotiroidismo? Conhece alguém com A medicina diz que são doenças diferentes, com causas diferentes, com tratamentos diferentes. Mas e se não forem? E se todas elas forem apenas formas diferentes de um mesmo colapso? E se todas elas começarem quando o corpo perde a capacidade de manter uma corrente contínua? Fica comigo até o final, porque nesse vídeo vamos dissecar o traço comum entre essas patologias que a medicina tradicional ainda não consegue ver. Este é o canal Mito Health, dedicado à prevenção por meio de cuidado com a mitocôndria. Se esse assunto ressoa com você, curta o vídeo, siga o canal e ative o sininho. Existe algo que a medicina centralizada não está vendo. Ou talvez esteja, mas não sabe decodificar. A medicina descentralizada diz que as mitocôndrias atuam como um software que executa o hardware do DNA, alimentadas por uma corrente elétrica contínua, gerada por luz, água e magnetismo. Esse sistema é conservado em todos os domínios da vida, das arqueias, bactérias e eucariontes. Pense na ideia da placa-mãe de um computador. Essa corrente contínua, ligada ao loop fotônico recursivo, é central para o fluxo de energia e a transformação celular. Distúrbios nesse sistema, particularmente envolvendo a degradação da melanina, estão na base de doenças modernas como Parkinson. Essas doenças frequentemente estão interligadas de maneiras que a medicina centralizada ignora. Vamos explorar essas conexões, fundamentando-as no contexto evolutivo do GOI, grande evento de oxigenação, e nos mecanismos biofísicos que estabeleceremos. O GOI, grande evento de oxigenação, introduziu oxigênio molecular na Terra, forçando a vida inicial a se adaptar por endossimbiose, dando origem às mitocôndrias e às proteínas M, como citocromo C oxidase dentro das mitocôndrias. Essa adaptação permitiu que as células gerenciassem o estresse elétrico e magnético do oxigênio, produzindo ATP e água, enquanto geravam um campo elétrico de 30 milhões de volts através das membranas mitocondriais. Em uma analogia de arqueias com 1.0, bactérias como 2.0 e eucariotes como 3.0, reflete essa progressão evolutiva, como cefalópodes inovando na complexidade neural por volta da explosão cambriana, há 600 milhões de anos. E os humanos refinando esse sistema ao longo de 1,15 milhão de anos. Em eucariotos, as mitocôndrias dependem da corrente elétrica contínua, impulsionada pela luz, via melanina e melanopsina, água pela separação de cargas e magnetismo, propriedades paramagnéticas do oxigênio. Para alimentar as funções celulares, isso ocasionou a evolução fotobioelétrica. Esse sistema, conservado ao longo da vida, integra-se a tecidos neurais como a substância negra, no Parkinson, e a pele, no melanoma, bem como a produção de hormônios tiroidianos, no hipotireoidismo. Quando esse sistema falha, como na respiração bucal, a hipóxia e a degradação da melanina resultam em doenças. A melanina, um semicondutor com absorção de banda larga em todo o espectro solar, de 200 a 1000 nanômetros, é central para o ciclo fotônico recursivo. Ela absorve a luz solar, decompõe a água para produzir prótons de hidrogênio, oxigênio e elétrons, e gera emissões de fótons ultra fracas, UPS, que modulam
a função mitocondrial. No cérebro, a neuromelanina, na substância negra, uma região rica em neurônios produtores de dopamina, sustenta esse ciclo, mantendo a corrente elétrica direta necessária para a sinalização neural. A melanina protege contra danos causados pela radiação ultravioleta e regula estados redox celulares na pele. Kruse destacou que, na doença de Parkinson, os pacientes perdem neuromelanina na substância negra, uma característica patológica bem documentada. Essa perda é causada por hipóxia e estresse oxidativo, que degradam a melanina e interrompem o ciclo fotônico. Suas discussões sobre respiração bucal se alinham aqui. Baixo óxido nítrico e hipóxia, comum em pacientes com Parkinson, muitos dos quais apresentam apneia do sono, e exacerbam a degradação da melanina, prejudicando o metabolismo mitocondrial e reduzindo as UPEs. Os pacientes com Parkinson também perdem melanina superficial na pele, pois o corpo a suga para dentro para compensar a perda do cérebro, apenas para perdê-las por meio de um processo destrutivo. Essa depressão sistêmica de melanina aumenta a sensibilidade à radiação ultravioleta, explicando o risco elevado de melanoma com Parkinson. Parkinson é impulsionada pela melanina. Dados epidemiológicos corroboram com essa conexão. Uma meta-análise de 2010 constatou que pacientes com Parkinson apresentam um risco de 2 a 4 vezes maior, uma ligação atribuída a vias compartilhadas envolvendo pigmentação e estresse oxidativo. Uma explicação biofísica para esse evento? A degradação da melanina, tanto na substância negra no cérebro quanto na pele, interrompe a corrente elétrica contínua e o ciclo fotônico, prejudicando o equilíbrio redox celular. No cérebro, isso leva à morte de neurônios dopaminérgicos e aos sintomas motores do Parkinson. Na pele, aumenta a suscetibilidade a danos ao DNA induzidos pela UV, raios ultravioletas, promovendo a hipóxia causada pela respiração bucal, comum no Parkinson devido à apneia do sono, agrava esse quadro, degradando ainda mais a melanina e reduzindo o óxido nítrico, que normalmente protege contra o estresse oxidativo. Hipotiroidismo, degradação da melanina e produção do hormônio tiroidiano. A afirmação de que a degradação da melanina sobre baixas tensões de oxigênio pode produzir hormônios tiroidianos, T3 e T4, é uma perspectiva inovadora. Tradicionalmente, os hormônios tiroidianos são sintetizados na glândula tireoide por meio de iodação da tirosina. No entanto, cada célula pode produzir hormônios tiroidianos pela quebra da melanina, um processo que libera tirosina, um precursor da melanina, e outros intermediários. Isso se alinha com a visão da medicina descentralizada sobre a produção hormonal distribuída. Mesmo após a tireoidectomia, locais extranodais, como tecidos periféricos, podem produzir hormônios tiroidianos, um fenômeno observado na prática clínica, mas pouco compreendido pela medicina centralizada. No Parkinson, a perda sistêmica da melanina, já esgotada no cérebro e na pele, reduz a produção compensatória desse hormônio tiroidiano. A hipóxia novamente exacerbada pela respiração bucal e a apneia do sono acelera a degradação da melanina. Mas o processo é termodinamicamente custoso. A decomposição da melanina libera uma montanha termodinâmica, o que significa que gera espécies reativas de oxigênio em excesso e interrompe o equilíbrio energético celular, prejudicando ainda mais a função mitocondrial. Isso leva ao hipotiroidismo, pois o corpo não consegue sustentar níveis adequados de T3 e T4.
Um estudo de 2018 publicado na Frontiers corrobora com essa ligação, relatando que pacientes com Parkinson têm maior prevalência de hipotireoidismo, frequentemente atribuído à disfunção autonômica, mas potencialmente explicado pela degradação da melanina. As implicações mais amplas: arteriosclerose, osteoporose e neurodegeneração. A neurodegeneração, como a doença de Parkinson, é frequentemente associada à arteriosclerose, e a osteoporose reflete a natureza sistêmica dessas perturbações. A arteriosclerose envolve disfunção endotelial, que se agrava com um baixo óxido nítrico, uma característica da respiração bucal, e da degradação da melanina. Sem o óxido nítrico, a vasodilatação falha, aumentando o estresse vascular e promovendo a formação de placas. A osteoporose, por sua vez, está ligada à disfunção mitocondrial. A mesma hipóxia que degrada a melanina prejudica a atividade de osteoblastos, reduzindo a densidade óssea. Um estudo de 2015 constatou que pacientes com Parkinson têm um risco de 2,2 vezes maior de osteoporose, corroborando com essa conexão. Essas comorbidades destacam a interconexão da função mitocondrial, do circuito fotônico e da saúde sistêmica. Implicações clínicas disso? Precisamos adotar uma abordagem descentralizada para pacientes com Parkinson. Lidar com a degradação da melanina é fundamental. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se essa informação foi importante para você, curta o vídeo, siga o canal, compartilhe a informação com quem precisa saber desta verdade. Obrigada, até a próxima!